Olá, meus queridos, vamos para a nossa aula de sexta-feira, 18/9, produção e destino do lixo. Hoje nós vamos fazer um esquema. Vocês aí sabem o que é um esquema? Para que serve um esquema? É um jeito de organizar os textos que nós lemos para que a gente possa consultar depois, de modo que fique fácil, né, para observar. Então vamos lá. Atividade 2C, o esquema a partir da leitura do texto, tá? Então, faremos isso, tá? A coleta e o destino do lixo orgânico. Bem, nessa nossa sequência, nós temos conversado muito a respeito do destino do lixo, para onde vai esse lixo que são produzidos em nossas casas. Nós sabemos que o caminhão passa, faz a coleta, mas para onde vai esse lixo? Qual é o destino dele? Você sabe qual é o destino do lixo orgânico? Temos a coleta dos lixos e diferentes formas para realizarmos o tratamento e a destinação desses resíduos. Os métodos usados para a coleta são aterramento sanitário, enterramento, incineração e compostagem. Vocês sabem o que são essas coisas? Vamos aqui na página seguinte, nós vamos ler sobre cada um desses assuntos e depois nós vamos construir um esquema. Então, para isso, pegue aí um lápis e vamos grifar informações importantes. Para quê? Dessas informações devem servir para o nosso esquema, para que a gente entenda esse texto, tá bem? Olha, apresentaremos algumas descrições dos métodos na sequência. Primeiro, vamos saber sobre o aterro sanitário. O que é esse aterro sanitário? Os aterros sanitários são locais selecionados e delimitados de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos ambientais, municipais, estaduais ou federais. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, em nível nacional, possibilita a autorização dessas atividades, estabelecendo os critérios para a proteção do ambiente, da saúde, da comunidade e do tratamento do lixo. O que nós podemos grifar aqui que é importante? Olha, eu achei, primeiro, que os aterros sanitários, eles têm autorização dessa atividade, porque eles fazem o quê? O tratamento do lixo. Com isso, fazendo o tratamento do lixo, eles acabam protegendo o ambiente, certo? Depois, no nosso esquema, nós veremos o que nós podemos colocar desse trecho. Olha, incineração do lixo. Este é usado nos casos de lixos produzidos em ambientes hospitalar ou produzidos em ambientes com alguma possibilidade de contaminação. O lixo é destinado para incineradores apropriados e a fumaça gerada por esse processo passa por um filtro para reduzir a poluição do meio ambiente. Olhem que interessante. Aqui nós vimos que a incineração do lixo é para os lixos produzidos em ambiente hospitalar ou o lixo que tem alguma possibilidade de contaminação. E os incineradores, os quais eles são queimados, né, que são usados, a fumaça dele, olhem só, ela também passa por um filtro para reduzir o que? A poluição do meio ambiente. Muito interessante, né? O enterramento do lixo deve seguir alguns critérios adequados, como o tamanho da vala e sua profundidade para aterrar os resíduos. Logo após depositar os resíduos orgânicos na vala, deve-se adicionar matérias secas, palha ou folhas, para posteriormente cobrir o resíduo com terra ou palha. Esse processo permite condições de decomposição do lixo orgânico, evitando mau cheiro. Vimos aqui o quê? Que esse enterramento do lixo,
ele tem que ter critérios adequados, como o tamanho da vala, a profundidade. Por quê? Só pode enterrar o quê? Depositar o quê? Resíduos orgânicos, ou seja, aquilo que é de fácil decomposição, certo? E além disso, tem que adicionar o quê? Matérias secas. Esse processo permite condições, né, de decomposição, evitando o mau cheiro. Compostagem. A compostagem consiste na degradação de resíduos, considerando as condições ambientais adequadas e a influência de elementos como umidade, oxigênio, carbono e nitrogênio, com a finalidade de promover a degradação dos resíduos sem prejuízos para a saúde. E ela causa essa degradação dos resíduos, olhem só, sem prejuízos para a saúde. Outra coisa importante aqui na questão da compostagem é isso, ó, a influência de elementos como umidade, oxigênio, carbono e nitrogênio, né? Para que aconteça o quê? Para que tenha essa degradação sem prejuízos à saúde. Ocorre aqui o quê? Um processo químico sem provocar mais poluição ao ambiente. Lixão. O lixão é um espaço aberto destinado ao recebimento do lixo e geralmente é localizado na periferia das cidades. Os resíduos são queimados, podem apodrecer e trazer sérios prejuízos para o meio ambiente. São formadas grandes quantidades de lixo que atraem animais, possibilitando a transmissão de doenças. É um lugar aqui, gente, olhem aqui a diferença. Espaço aberto. E ele está ali, ó, destinado ao quê? A receber o lixo. Esse lixo, eles são queimados, né, sem critério. E eles podem trazer, olhem só, sérios prejuízos para o meio ambiente. Quando a gente fala do meio ambiente, as pessoas também, é claro, né? E além disso, se está lá a céu aberto, atrai animais, infelizmente até pessoas, né, que vão lá procurar algumas coisas para a sua sobrevivência, né? E o que acontece? Possibilita a transmissão de doenças. Agora que nós vimos os diferentes destinos do lixo, nós temos o quê? Que construir um esquema a partir do texto, coleta e destino do lixo orgânico. Olhem, vocês se lembram que na atividade anterior nós vimos diferentes origens e aqui nós só estamos falando do lixo orgânico, tá bem? Bem, para fazer o esquema, o que a Pro fez? Eu coloquei aqui o destino do lixo orgânico, né? Pois é disso que está se tratando. Aí eu coloquei aterro sanitário, que são destinos dele, né? O aterro sanitário, a incineração, o enterramento, a compostagem e o lixão, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos anotar em cada um deles as vantagens ou desvantagens, tá bem? Por quê? Porque o esquema serve para a gente ter uma visão, vamos dizer, bem objetiva do texto. Então, vamos fazer essa outra parte? Bem, então agora, baseado no texto, eu coloquei aqui algumas coisas para me ajudar nesse esquema, para que eu entenda melhor o texto. Então, aqui nós vimos que é o destino do lixo. O lixo, ele pode ir, o lixo orgânico, para o aterro sanitário, ele pode ir para a incineração, para o enterramento, compostagem ou para o lixão, ok? Agora vamos ver, lendo esse texto, será que eu vou descobrir quais são os melhores locais para o destino do lixo? Vamos ver? No aterro sanitário, olha o que tem lá. Tem locais selecionados por órgãos ambientais,
visa a proteção do ambiente, tem o tratamento do lixo. Na incineração, eles queimam lixo que podem contaminar, certo? O lixo hospitalar e tal. A fumaça é filtrada para reduzir a poluição, porque senão nós poderíamos dizer: queimou o lixo, mas gerou fumaça, e essa fumaça está poluindo. Não, com esses filtros que existem, então acaba sendo o quê? Um destino eficiente. O enterramento. Olha, primeira coisa, tem que ter critérios adequados, como tamanho e profundidade da vala, certo? Coloca-se o lixo orgânico e matérias secas, né, para não gerar aquele líquido que é perigoso ao meio ambiente, chorume. Tem fácil decomposição e evita o mau cheiro. Olha, parece interessante. Compostagem. Na compostagem, há o que? A degradação dos resíduos. Tem influência de elementos como umidade, oxigênio, carbono e hidrogênio. Ou seja, tudo isso faz com que o lixo degrade sem prejuízos para a saúde. Então, olhem só, outra situação interessante. Já o lixão, ele é colocado no espaço aberto, próximo a moradias. No texto fala periferia. Periferias são locais onde tem moradias, então é adequado. Esse lixão traz prejuízo ao meio ambiente. Os resíduos são queimados, apodrecem. Esse lixão, ele atrai animais. Ele possibilita a transmissão de doenças. E aí? O esquema não nos deu uma visão clara sobre o texto lido? Se nós tivéssemos que colocar, ok, nós diríamos, que este é uma coisa interessante, certo? A incineração também, o enterramento também, porque tem critérios, tem tudo. A compostagem também, todos de lixo orgânico e o quê? E que facilitam essa decomposição do lixo. E o lixão? O lixão, seria o quê? Reprovado, né? Não, ele não é uma boa situação para o destino do lixo orgânico, não é isso? E aí, vocês entenderam como que um esquema pode nos ajudar a entender melhor o texto? Que as informações que nós grifamos serviram para que agora nós conseguíssemos organizá-las aqui de forma para nos ajudar nisso? Então, façam um esquema quando precisarem. Aqui a Pro fez um esquema que qualquer um de vocês podem fazer e podem utilizar para estudar, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido. O esquema ele pode ser feito também de outras formas, tá? Esta é uma delas. Então, até a próxima atividade e beijão para vocês!